Bom, hoje eu vim falar sobre uma matéria um tanto polêmica que acabou de sair aqui na CNN e eu queria refletir um pouco sobre esse case porque ele aborda temas um pouco complexos, mas necessários e também ao mesmo tempo simples, mas não tão simples assim. Bom, vocês vão entender. O Papa Francisco basicamente se pronunciou dizendo que a igreja não abençoará casais homossexuais. E isso gerou uma grande repercussão, até porque o próprio Papa Francisco já tinha se mostrado um papa um pouco diferente dos anteriores. Ele mesmo apresentava várias pautas um pouco mais, sei lá, liberais, digamos assim, como, por exemplo, confirmar a existência de um Big Bang e etc. Várias outras coisas que, para um pensamento conservador como o da igreja, eram bastante revolucionárias, digamos assim. E, bom, acho que todo mundo, inclusive eu, esperava que ele fosse tratar a homossexualidade como algo normal e não como algo errado. Talvez abrir até uma nova oportunidade de reconhecer relações homoafetivas dentro da igreja, mas aparentemente não foi isso que aconteceu. Aqui eu achei interessante porque a gente vê que nesse case muitas pessoas defendem, entre aspas, o padre, falando que a própria Bíblia discrimina as relações homossexuais, então ele só tá seguindo uma ordem, ele só tá seguindo uma crença e não é meio que culpa dele, entendeu? Ele não teria escolha. É como se fosse isso. E é muito complicado também porque a gente acaba vendo muitas pessoas comparando a Constituição com a própria Bíblia, sendo que a Bíblia não é uma verdade absoluta e por mais que seja uma religião, ela foi escrita pelo homem. E assim como existe a religião católica, existem diversas outras religiões, e todas elas respondem à Constituição. Elas não são maiores do que a Constituição de maneira nenhuma, né? Você não pode fazer um sacrifício para algum ritual seu porque é alguma coisa de alguma religião, sendo que para isso você vai matar alguém e matar alguém é inconstitucional. Então, a Constituição sempre vai estar acima da sua religião, independente da sua fé. O fato de abençoar ou não os homossexuais, sinceramente, para mim não muda nada porque eu sou ateu e porque eu sou hétero. Então, isso é realmente o tipo de coisa que não impacta nada na minha existência. Eu acho muito triste a gente ter esse tipo de pensamento. Talvez fosse uma afirmação que ele nem precisasse tomar. Se ele já sabia que essa seria a resposta e que ele seria obrigado a ter que não aceitar os homossexuais, ele poderia simplesmente não ter falado nada ou não ter se pronunciado. Mas eu achei muito interessante as discussões nos comentários. A gente vê muitas pessoas até hoje, ainda assim, apedrejando relações homossexuais e sendo extremamente homofóbicas e separando religião de humanismo. Eu acho que tem um problema muito grande aí no meio. A gente não pode deixar uma crença definir os seus valores ou seus conceitos ético-morais, pelo menos não por inteiros. Tudo bem, a gente tem um ponto que a igreja é homofóbica. Nesse quesito, você pode simplesmente ignorar a existência da igreja ou, entre aspas, respeitar. E se você é um casal homossexual, não faz o sentido você se casar numa igreja mesmo, porque o casamento, na verdade, ele historicamente surgiu pela igreja, né? Tudo bem que hoje em dia também tem uma relação ali um pouco mais, digamos, materialista, de divisão de bens, é uma coisa um pouco mais constitucional, mas você não precisa fazer o casamento da forma clássica, como feito na igreja, até porque não faria sentido você ir numa igreja casar, sendo que as igrejas não te aceitam por ser homossexual. Então até aí tudo bem, aí meio que as pessoas chegaram em um consenso. Mas eu acho que esse ainda é um pensamento muito antigo, é um pensamento muito ultrapassado. Então, essa é a linha de raciocínio que eu acho que eu penso quando as pessoas aparecem nos comentários dizendo: ah, que retrocesso. Eu sei que a igreja nunca tinha se manifestado a favor da comunidade LGBT, mas ela também não precisava se manifestar abertamente contra, em pleno século XXI. Eu acho que isso foi um belo desserviço do Papa, ou seja lá de qual órgão da igreja que manifestou essa carta. Sério, cara, os homossexuais só são homossexuais, tipo, eles só estão pegando pessoas do mesmo sexo, eles não estão fazendo nenhum crime, tá ligado? Não estão fazendo nada de errado, e eu não sei porque a Bíblia ainda tenta definir o caráter das pessoas com base na sua sexualidade. Sinceramente, isso vai levantar discussões que vão envolver Bíblia e essas outras coisas. E eu já li a Bíblia, não fez sentido pra mim, eu não tô afim de seguir essa religião. E assim, cara, eu até deveria respeitar o seu ponto de vista, mas a partir do momento que o seu ponto de vista é homofóbico ou, digamos, está desrespeitando outras pessoas, está impondo alguma coisa, está sendo nazista, está sendo algo inconstitucional, porque a homofobia é uma coisa inconstitucional, é contra a Constituição, então eu não devo respeitar, entendeu? Basicamente você está apresentando um desserviço. Óbvio, a gente tem toda aquela questão da liberdade de expressão, a gente tem toda a liberdade de expressão,
mas até um certo ponto, né? Você não pode cometer um crime e, sei lá, ter um discurso de ódio contra uma pessoa e achar que isso é liberdade de expressão. Então você não pode simplesmente se utilizar desse discurso da igreja para repassar atos homofóbicos e achar que você está simplesmente utilizando seus discursos homofóbicos como uma liberdade de expressão, porque não é um crime. Então é uma questão muito complexa. É assim, cara, a gente tem uma igreja que, por mais que os valores dela não aceitem a homossexualidade, a gente tem uma igreja que de muito tempo pra cá já mudou de pensamento em milhares de coisas. A própria igreja achava que a terra era plana e ameaçava atacar fogo em quem discordasse dela, saca? Tacava fogo em bruxa, enfim, fez muitas coisas erradas e teve pensamentos que, quando ela percebeu que estava ultrapassado, ela mesma voltou atrás e se reformulou, até porque ela precisava manter o poder, ela precisava continuar sendo a potência existente ali, dando a sua visão, tendo o seu poder, tendo a sua influência sobre a população, e se ela continuasse com pensamentos de conspiracionistas que já tinham se provado errados, ela perderia o poder. Então ela tem que ceder quando essas coisas meio que ficam muito pesadas. E agora o que eu acho que a gente precisa fazer, é claro, é fazer a igreja ceder para mais uma coisa, para mais homofobia. Muitas pessoas conservadoras carregam dentro de si pensamentos extremamente ultrapassados, como homofóbicos e às vezes até racistas, machistas também. Então, o fato da igreja, que é um órgão extremamente conservador, se posicionar a favor dessas comunidades já seria uma grande oportunidade para poder desconstruir parte dos pensamentos ultrapassados, racistas e preconceituosos das pessoas. Poderiam fazer elas refletirem sobre as próprias vidas e não aceitarem tudo como dogmas, até porque se elas estão aceitando tudo como dogma, o Papa falou e ponto final, eu não preciso de mais nenhum argumento para ir contra os homossexuais. E isso é um grande problema. Então, na minha opinião, eu acho que a igreja deveria reformular o seu pensamento sobre homossexuais. A gente está no século XXI, a gente está em 2021 depois de Cristo. A espécie humana não é a única espécie que é homossexual e basicamente o cara que é homossexual não tá te causando nenhum mal, cara. Ele só tá querendo pegar outra pessoa do mesmo sexo e foda-se, entendeu? Eu não sei por que ainda existe um ódio gratuito e sinceramente eu acho que qualquer tipo de ódio, como racismo, machismo, homofobia, ou até, tipo, sei lá, nazismo, ódio contra judeus, ódio contra etnias ou religiões, sem algo muito concreto, é um ódio gratuito, é simplesmente um preconceito que você tem sobre uma coisa, né? Um conceito que você tem antes de conhecer determinada situação. Mas eu acho que esses tipos de ódio gratuito não deveria existir e quando ele é aplicado em larga escala contra uma população, só incentiva outros discursos de ódio que podem prejudicar essa mesma população. Basicamente, eu só queria falar sobre isso no vídeo de hoje, queria apresentar essa discussão para vocês, essa pauta, que eu acho extremamente ultrapassada, eu acho que a igreja deveria reformular o seu pensamento sobre isso, mas eu não sou ninguém importante, é claro que as pessoas não estão ligando muito para minha voz, e eu também não sou nenhum militante da classe LGBT, então acho que as pessoas certas para isso, as pessoas militantes, as pessoas que patrocinam ou compactuam com esse tipo de pensamento vão ter atitudes para melhorar, para mudar isso, enquanto, na verdade eu espero que tenha, né? Enquanto isso, eu tô simplesmente incentivando a luta deles. E, bom, eu acho que esse foi o vídeo de hoje, eu consegui abordar bem o tema que eu queria, eu espero que você fique com esse reflexo, deixa aí nos comentários o que você também acha sobre essa discussão, você acha que a igreja esteve certa, você acha que ela tem que manter os seus valores e que ela tem que seguir o que está escrito na Bíblia, por mais que isso seja anticonstitucional, inconstitucional, quer dizer, e, enfim, deixa aí, vamos discutir sempre de uma forma muito saudável, tentar respeitar o próximo, e é isso aí, rapaziada, muito obrigado pelo videozinho de hoje, eu acho que a grande mensagem de tudo é, cara, desconstrução, tá ligado? Tentar sempre pensar fora da caixinha. Então é isso só que eu queria gravar nesse videozinho e até mais.